dependendo de quem seja o candidato a vice-presidente Flávio Bolsonaro, e a esquerda vai ficar num reduto que cada vez será menor, conforme acontece em outros países. Quer ir você? Ué? Não, eu acho que, se eu puder acrescentar uma coisa, eu acho que tudo isso tem a ver com os debates que permeiam lá a Constituinte, né? Em que foi um processo político em que as oligarquias do Nordeste, dentro daquele processo, ganharam representação muito desproporcional dentro do sistema político brasileiro, em um acordo em que a presidência, de maneira geral, acabava caindo aqui para São Paulo. Então, os partidos políticos que governaram o Brasil, eles são, de maneira geral, do Sudeste, chegando no Executivo, mas o Legislativo ele é fortemente controlado pelas cadeiras do Nordeste, né? O que ocorre é que, naquela época, o Nordeste ele era a região mais direita do Brasil. Em alguns termos até continua sendo, né? Só que é uma direita lulista. O eleitor interiorano do Nordeste, ele vota no Lula não porque ele é de esquerda, é porque ele é lulista. Peraí, me explica isso. Como o eleitor de direita é lulista? Sim, veja, existem algumas... Vamos falar que uma espécie de um diagrama. Você que é engenheiro, mas você é muito mais didático do que eu, talvez você consiga me explicar isso melhor. Vamos lá. Vai precisar. Dentro do Brasil, o eleitorado de direita, ele é majoritário e ele é, inclusive, maior do que o eleitorado bolsonarista. Eu acho que você quer dizer do ponto de vista de ser conservador. Do ponto de o Nordeste vista é muito conservador. Nas próprias ideias políticas. Sim. Enquanto que o eleitorado do Lula, ele é maior do que a bolha do eleitorado de esquerda. Então você tem uma parcela do eleitorado que se identifica como de direita, mas vota no Lula pela identificação paternalista que tem com a figura, com o caudilho Lula. Depois que o Lula morrer, vai ter um sério problema com a esquerda no Nordeste, porque você tem grande parte do eleitorado ali que se identifica mais com as pautas morais de direita do que com as pautas morais de esquerda. Tanto é que, se você pega... durante todo o período da ditadura militar, antes do regime militar, no pós, os grandes líderes de esquerda eram todos aqui da região centro-sul. Brizola, para citar um exemplo, que governou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, assim, é um baita problema isso para a esquerda quando o Lula morrer. Mas você entende que esse cara do Nordeste, que você disse que é, vamos lá, conservador. Porque, assim, ele também não é um cara muito politizado. Sim. Para o ponto de você chegar e fazer um teste muito complexo político com ele. Mas você entende que esse que vota no Lula do Nordeste, quando o Lula morrer, se tomara que logo, ele não vai votar, por exemplo, num Boulos ou numa Erika Hilton? Eu acho que a transferência não vai ser tão imediata. Para Erika Hilton, eu duvido. Eu também duvido. O sujeito no interior do Ceará não vai votar na Erika Hilton. Mas se um conservador votar no Lula, precisa uma equipe de psicólogos e psiquiatras, cara, porque não tem lógica nenhuma um conservador pensar em votar no Lula. Eu divido o quadro eleitoral em dissonância cognitiva da esquerda. Não importa o que você mostre, não vai entender. Não importa o que você argumente, não vai entender, e a narrativa continua valendo. Ele está comprometido com a narrativa. 25% ou 30%, para ser o número. Você tem uma dissonância cognitiva da direita igualmente, Sim. que é bolsonarista raiz, não importa o que você possa observar, não vai entender. Logicamente, a gente se identifica mais com os conceitos, com a ideologia, claro. Mas essa pessoa é igualmente radical em termos eleitorais. E você tem um 60% que está no meio. É um 40%, 60, 30 e 30 esquerda e direita, 40% no meio. Esse 40% que te define a eleição. Sim. E que não é tão radical. E que muito provavelmente Flávio Bolsonaro consiga trazer alguma coisa para si, dependendo de quem seja o vice, sobretudo, mas que a esquerda depende, como perfeitamente você colocou, em uma questão que tradicionalmente é característica da esquerda, não deixar sucessores. Sim. Se você vê, Bolívia, o Morales não estava interessado em deixar sucessores. Quando deixou um, brigou com ele. A Cristina Fernandes não deixou sucessores. Era o filho que só serve para jogar PlayStation. Não, e aí deixou o outro que quase foi empurrado, Axel Kicillof, governador de Buenos Aires, que está brigando com eles. Ou seja, eles brigam pelo poder. O Lula colocou uma metodologia de mando muito interessante. Ninguém critica ele. Ninguém questiona ele. Se ele falou, está falado. Mas não tem ninguém atrás. E esse é um problema. Porque quando Lula não estiver mais na política, seja porque a idade não permite, porque ele não quer ou porque venha a falecer, não tem ninguém que possa trazer essa característica igualmente. O único que poderia ser seria o Boulos. Até na fisionomia, sim, na forma de falar e nos ideais ridículos. Também. Mas não vai levar um monte de gente que hoje votaria cegamente no Lula. Entendi. Então, me parece que o segredo aí está em captar
uma parte do centro, desse 40%, que vai para a esquerda, a direita, dependendo de quem seja o candidato a vice-presidente Flávio Bolsonaro, e a esquerda vai ficar num reduto que cada vez será menor, conforme acontece em outros países, Bolívia e Argentina. Falando do Boulos, você acredita que o Boulos ele desistiu de executivo, ele tá num acordo agora com o PT? Porque meio que tiraram ele da jogada para ele estar lá no cargo com o PT. Você acha que isso é momentâneo? Ou ele fala, eu vou ficar com a minha grana aqui mesmo e deixa essa disputa eleitoral do executivo para os Boulos outros? é uma pessoa nova ainda, de idade para a política. Ele tem tempo de sobra. E o melhor nesse caso é deixa todo mundo brigar, deixa todo mundo estourar, que eu estou aqui quando chegue o momento, sem ter que brigar com o Lula ou poder fazer alguma sombra no Lula, o Boulos aparecerá. Eu não sei se o PT vai sucumbir, se parte da dirigência do PT irá para o PSOL, ou se o Boulos vai para o PT e leva grande parte das pessoas do PSOL. Mas os dois duvido que em 8 anos estejam separados. Você acha que para o Boulos ele conseguir se colocar como um dos possíveis sucessores ao Lula, ele precisa migrar para o PT? Eu tendo a ver dessa maneira, dado o histórico do PT de ser um partido muito centralizado nesse sentido. Seria mais lógico, porque aí tem toda a estrutura do PT. O PSOL não tem essa estrutura. E quer ter uma estrutura até de representatividade no Congresso. O PSOL é pequeno em termos de números de representantes. O PT já é mais importante. A questão é se dirigência do PT, como Gleisi Hoffmann, como um monte de outros, Rui Costa e vários outros, vão permitir isso. E se não permite, melhor, deixa eles brigarem. Claro. Mas pelo lado do PSOL, você acha que seria uma transição tranquila, não só pelo lado do PSOL, dos eleitores, eu digo, mas da população? Acho que ele pode ser estigmatizado, o Boulos poderia ser estigmatizado como um traidor se fosse pro PT ou não? Não, a esquerda não acredita nessas questões de traições e nada. Ou seja, não vai retirar nenhum voto se for pelo PSOL ou pelo PT. De fato, quando o Boulos foi candidato à prefeitura, o PT não lançou candidatura própria. Deixou e acompanhou o Boulos. A pergunta vai ser agora quem vai ser o representante a governador e quem vai ser o representante a senador. Muito provavelmente a Erika Hilton vai se reeleger, sempre tem muita gente de esquerda que se sente identificada e respeitada por esse questionamento e tá tudo bem, mas eu acho que vai ter aí uma briga entre eles, não nessa eleição, senão na próxima. E eu tenho uma suspeita, para mim o Lula está procurando ficar inelegível, em função da escola do samba é um exemplo disso, para não ter que disputar uma eleição e perder na sua última participação eleitorária, porque ele vai perder. Você acha que ele quer manter a biografia? Sim. E aí por isso que o Haddad deve sair como ministro. Você acha que o Haddad vem? Provavelmente vem. A dúvida, de novo, está na vice-presidência. Se fosse uma jogada estratégica, uma das opções seria colocar alguém como presidente e o Lula como vice-presidente. Isso já foi feito pela Cristina Fernandes e deu certo. Sim. Então, ao eleitor vai ser quem está? Haddad, mas quem manda é o Lula. Se perder, foi o Haddad. Se perder, foi Haddad, não foi o Lula. E se perder, foi porque o Lula não era o candidato a presidente. Então ele limpa sua biografia e consegue continuar na disputa eleitoral. Você enxerga essa probabilidade de Eu vejo. O Lula vice do Haddad? Não sei se do Haddad, mas o vice de outro alguém. Quem que poderia? não será Alckmin. Não será Alckmin. Não, o Alckmin, acho que a única chance dele ser presidente é ele ser vice do Lula e o Lula morrer. Sim. Ele, o que esperava, ele todo dia ligava para o Ciro, a ver como estavam os exames. E aí, tá tudo certo? Aí, tá bom. Então, eu sou médico, quer que eu passe aí? Quer que eu fique responsável? Mas esse era o objetivo, de alguma forma. Senão não tem uma explicação de valores de alguém que acusava alguém de voltar na cena de crime. Sim. E depois terminar gritando Lula, Lula. Não, canalha, né? Alckmin se mostrou um canalha absurdo. Mas queimou a sua bibliografia política, mas não tá nem aí. Político não tá nem aí. Mas você enxerga alguém que pode vir candidato a presidente pelo PT, se não o Lula e o Haddad? Eu não sei se o Haddad iria para vice ou para candidato a presidente e o Lula, porque aí volta ao mesmo ponto. Se ganha, vamos imaginar por um momento que seja Haddad e Lula, e ganham. Então Haddad ganha. No momento que ganhou, a caneta é dele, não é mais do Lula. E de novo lembrando, premissa política, não sabemos quem vai te trair, mas sabemos que em algum momento alguém vai te trair. Sim. O segredo é esse, será traído. E aí quem ficar como presidente automaticamente herda o poder do Lula. Pelo menos nos 4 anos, que eu espero não tenhamos mais 4 anos de um presidente de esquerda. Sim. Mas é bem provável que isso aconteça.
Perfeito. Pode ser. Vamos ver. Tem muito aí pela frente.